bom dia. Ai, eu vejo pessoas, aí eu pego e abaixo a câmera. Hoje é sábado, dia 30 de agosto. Estou em Juiz de Fora. Estou indo lá no Parque Alves para buscar umas plantas que meu primo encomendou de um moço. Meu primo continua internado, deve receber alta hoje. Mas aí essas plantas vou levar lá pro meu bairro mesmo, porque é pra kitnet dele lá. Então esse homem parece que ele fica lá só até 9h30 vendendo essas plantas. São 15 para as 9 agora. Então eu vou lá primeiro e depois eu vou aproveitar para fazer algumas coisinhas aqui na cidade. Olha o que eu tô vendo lá no fundo. Uma bandeira gay. Cara, eu não posso ver essas coisas, porque eu quero uma e eu não encontro. Eu quero uma pra colocar lá na entrada da minha casa. Bandeira do Palmeiras. Tem a bandeira gay. Eu não consegui descobrir onde é que se vende essas bandeiras. Eu vou tentar depois subir ali no segundo andar, porque eu não sei se é nessa casa de presentes ali. Vou ver também depois. Primeiro eu vou resolver o negócio das plantinhas, porque o homenzinho ele tem horário, né? Ele fica lá só até 9h30. Então, resolver isso primeiro. Bom, diz o homenzinho que estaria perto dessa banca pioneira. Vamos ver. Ainda não chegou não. Na verdade está aqui na minha frente. Aqui eu achei que era um homenzinho e é uma senhora. Agora olha pra mim, ó. Carregada de plantas. Na verdade eu tô com duas bolsas, só que uma tá aqui embaixo. E aí não dá pra ver. Mas estou aqui, ó, toda carregada de plantas. Aí acabei comprando mais duas, que a moça tinha um negócio de golfinho, uma planta golfinho tão bonitinha. Quando chegar em casa, vou mostrar pra vocês as plantas que ele comprou. Eu tô na galeria das bandeiras, mas já me informei em um montão de lugar, ninguém sabe me informar de onde vem as bandeiras. Aí acabei vindo nessa loja aqui, que é a Lucas por Make, que é onde costuma ter umas makes bem legais. Aí tem uma base bem levinha que eu compro aqui, a minha tá acabando. Aí eu aproveitei para comprar de uma vez. E um lápis preto em gel, que eu nunca experimentei. Bom, agora resolver outras coisas aqui na rua. Tô aqui na casa do meu primo, na kitnet, né, que ele tá construindo. Inclusive, o eletricista tá trabalhando aqui nesse momento. E aí eu trouxe as plantas dele. Elas vieram um pouquinho meio sofridas dentro da bolsa. Vim num ônibus lotado. Mas pronto, já deixei aqui. Daqui a pouco eu vou aguá-las e falar com meu primo que elas já estão aqui. Essas são as plantas que ele comprou. Estou aqui na cama, tem um cachorro aqui deitado no meu colo. Tava com saudade da mamãezinha dele. E estou fazendo as minhas unhas.
Aí, avisando que aquilo que eu vou falar agora pode ter, de forma não muito consciente da minha parte, alguma dose de exagero. E é algo para qual eu estou preparada porque eu estou com Júpiter no meu ascendente. Então, às vezes, eu noto que às vezes eu exagero. Júpiter é um planeta que expande as coisas, torna tudo muito maior. E como eu estou fazendo as coisas assim, tipo, se eu falo com vocês que eu engordei, o que é verdade, por mais que algumas pessoas nem notem que eu engordei tanto assim, eu falo como se eu tivesse engordado 200 quilos, mas não é porque eu esteja mentindo, eu sinto como ser, sabe? Essa é a influência dos astros em cima de mim, então pode ser que realmente eu peque bastante pelo exagero, não porque eu queira mentir, mas porque é a maneira que eu estou me sentindo com essa influência dos astros. Nos últimos tempos, nos últimos vídeos, né, eu mostrei, nossa, eu tava até nervoso de mostrar as minhas mãos com as unhas assim, todas cagadas. Não que seja a primeira vez que acontece isso, vira e mexe, né? Eu tô mostrando as unhas todas feias. Aí fica aquela coisa assim, nossa, parece que a pessoa adora ficar desleixada. Não é, gente, é realmente a falta de tempo. E eu me sinto realmente muito mal com isso, porque nesses últimos tempos, ou né, nesses últimos anos, eu tenho feito só em termos de vaidade, é o básico do básico, né? Pô, fazer uma unha é o básico. E aí, sabe quando você não tá dando conta, assim, nem do básico? Aí você começa a sentir falta do tempo que você podia tranquilamente. Havia uma fluidez nas coisas, né? Que você fazia, havia um movimento em que você sentia que a vida estava normal, que as coisas estavam normal. Não que não esteja assim, porque já esteve pior. Agora as coisas estão começando a entrar nos eixos, mas ainda assim, eu estou naquela fase em que eu não estou dando conta de muita coisa, e como o Júpiter está no meu ascendente, em ascendente a gente fala muito de imagem, de como a gente se sente com a nossa imagem. E o que eu mais faço nesses últimos tempos é reclamar da minha imagem. Bom, e aí não repara não, gente, eu tava falando aqui, achando que eu tinha clicado no negócio pra gravar, e não tinha clicado. E aí o que eu ia dizendo, que eu usei a inteligência artificial ontem para eu poder, na verdade é uma questão assim, de me inspirar, de ter uma noção, sabe, para poder programar, já que eu estou insatisfeita com o meu visual, para eu poder programar o meu novo look. E aí nos últimos 2 anos me deu um fogo no rabo, que eu estive cortando meu cabelo direto, sempre curtinho, sempre curtinho, sempre curtinho. Agora eu me enjoei do curtinho. Me enjoei, primeiro porque é chato você ter que ficar sempre cortando o cabelo para manter o corte, porque o cabelo quando ele perde o corte aí já fica. E outra porque às vezes você quer simplesmente fazer isso, ó, sabe? Pegar o cabelo, sabe? E às vezes não tem tempo de ficar escovando e tal. Isso aqui é só, tipo assim, fazer um coque assim no alto da cabeça e falar assim, ai, tá bom. E aí com o cabelo curtinho do jeito que tava, o negócio não tava dando, né? Então eu falei assim, então eu vou deixar agora ele crescer para eu poder, quando eu quiser, né, fazer um coque, ser possível fazer um coque. Já tá dando pra fazer coque? Já, mas ainda tem uma parte aqui que ainda não chega tanto aqui em cima. E o cabelo eu tô notando que ele tá muito elétrico também. No vídeo de ontem, principalmente, eu falei assim, gente, como esse cabelo está elétrico. Bom, mas aí, então eu decidi que vou deixar crescer o cabelo.
outra coisa diferente que eu fiz, tem praticamente um ano que eu deixei de fazer descoloração no meu cabelo. Cismei de parar de fazer descoloração no cabelo. Achei que sem a descoloração, que o cabelo ia ficar mais forte, que ia ficar o máximo. Olha, não... Assim, eu acho que melhorou um pouquinho o cabelo, mas falar assim, nossa, foi uma mudança radical? Não. Não foi uma mudança radical. Ele não ficou tão muito melhor do que quando eu fazia a descoloração. E aí, nisso, de deixar de fazer descoloração e passar a usar só a tinta, duas coisas aconteceram. Uma coisa é que a tinta, ela fica, no cabelo fica a raiz bem mais escura que o comprimento do cabelo. E a segunda é que em pouquíssimo tempo revelam-se os brancos, coisa que com a descoloração eu não notava, porque assim, descoloria tudo, né? Então depois eu dava pra saber qual que era cabelo branco e qual que não era. Então, e aí isso foi me provocando também outras crises, né, de autoestima, de ficar vendo o cabelo branco o tempo todo na cabeça. Não tenho tantos assim, mas não é agradável. Tava tanto tempo sem ver nenhum, aí de repente você vê vários. Então não estava sendo uma coisa boa. Então, o que eu fiz hoje? Comprei descolorante, comprei uma tinta bem louro piranha, porque eu ando com esse louro muito discreto. E aí nisso, a inteligência artificial, ela me ajudou em algumas coisas para me inspirar, que eu achei que cabiam bem nesse momento. Porque assim, a questão não é só encontrar uma coisa que combine fisicamente, que fique bem fisicamente, mas sobretudo, acima de tudo, que eu me sinta bem comigo, que eu me sinta eu, que combine também com a minha alma ou com a minha energia e tal. Igual eu fiz vários testes, por exemplo, com o cabelo preto, né? Pensando assim, quem sabe eu não volte ao meu cabelo natural, né? Rever essas questões de ancestralidade e tal, né? Da minha, eu tenho parte de mãe branca, parte de pai negros e indígenas. Pensei, nossa, vai ser massa e tal. Só o que acontece, eu não me reconheci. Não é que eu não me reconheça com o cabelo preto, a pessoa. Eu não reconheço a minha energia. Sei lá, eu com cabelo preto, eu fico me achando muito séria, sabe? Muito careta. Aí, tipo assim, eu não sinto eu. Tudo bem que eu realmente, na prática, hoje em dia eu sou uma pessoa séria e careta, que eu não faço mais as doideiras que eu fazia antigamente. Mas a minha alma, eu sou doida, sabe? Eu posso não estar praticando, mas não quer dizer que eu tenha deixado de ser. Então, pode até ficar bem, igual eu postei, um amigo meu, não, mas ficou bem sim. Eu, não, ficou horrível. Não, ficou bem sim. Pode ter ficado bem fisicamente, mas eu não me senti eu. Senti bem caretinha, sabe? Bem caretinha. Então, assim, por exemplo, o louro piranha, eu chamo de louro piranha, que é um louro bem exótico. Eu sei que ele também não é um louro perfeito, mas eu me sinto mais eu, porque é uma coisa mais alegre, sabe? Eu gosto de... Tô pintando a minha casa com cores alegres, porque eu quero coisa alegre, né? Eu já sou uma pessoa muito sóbria. Então, me ajudou bastante. E eu acho interessante porque, assim, a gente passa a vida toda com uma determinada imagem e pode acontecer muito da gente não notar que envelheceu e querer manter aquela imagem para todo o sempre. Igual, por exemplo, essa franja na minha testa, que eu vivo toda hora nos vídeos, né? Principalmente na rua, tá? Eu sempre ajeitando a franja. A inteligência artificial me mostrou que essa franja, ela não me beneficia. Mas isso tem uma origem, né? Minha avó, por parte de pai, né? Que era indígena, ela tinha uma franja desde sempre, até os seus 90 e tal anos.
ela sempre teve franja. Então é meio que assim, eu ando copiando, né? Tipo assim, repetindo padrões, né? Aquela coisa da ancestralidade mesmo. Mas talvez tenha a ver também porque alguém tenha me dito, que quando eu era criança, que a minha testa é grande. Minha testa nem é tão grande assim. Então, assim, é uma coisa assim, a franja, a gente pensa muito na questão estética, né? Na verdade, eu me sinto protegida quando eu coloco essa franja na testa. Então, não é questão de me sentir mais bonita, porque eu vi pela inteligência artificial que ela não me deixa mais bonita, a franja. Mas é uma questão de me sentir protegida, ou como se eu achasse que eu pudesse me esconder quando eu faço assim, sabe? Eu sei que eu não me escondo, mas é como se eu me sentisse realmente mais protegida quando eu uso essa franja. Então, enquanto eu tô aqui acabando de fazer a unha, eu vou mostrar pra vocês aí no vídeo algumas fotografias de algumas coisas que eu gostei, de algumas coisas que eu não gostei, dos melhores e piores momentos, que são coisas que eu vou usar para me inspirar em breve. No momento, o cabelo ainda não dá para fazer o que eu quero, já escolhi através da inteligência artificial aquilo que eu mais gostei, aquilo que eu quero fazer, mas para isso o cabelo vai ter que crescer, né? Mas até lá eu comprei uma tinta hoje, essa semana eu vou pintar o cabelo, e depois quando ele chegar no tamanho que eu preciso, aí sim que eu vou mudar a cor e fazer essa mudança. Mas por enquanto só mostrar para vocês as coisas que eu vi usando o aplicativo. Bom, gente, essa é a foto que eu vou usar como base para todas as possibilidades, né, que eu vou ver pelos aplicativos. Foi uma foto tirada nessa quinta-feira, na sala de espera da Associação dos Cegos, enquanto meu compadre estava fazendo uma cirurgia de catarata e eu só estava ali à espera, né, ansiosa. Então, eu quis pegar uma foto assim, que eu não tivesse muito arrumada, sabe? Que eu tivesse com óculos e tal, para poder ver como é que ia ficar com outro cabelo. Porque não adianta você colocar uma foto assim toda arrumada, aí você coloca um cabelo que depois, na prática, você só fica bem com ele quando você tá arrumada. Então, assim, eu quis propositalmente estar com uma foto assim, mais comum. Antes de mostrar as possibilidades, eu queria falar também que nos tempos de hoje, nos tempos dos filtros, tenho visto por aí, né, um problema que as pessoas estão desenvolvendo com a imagem delas não se reconhecerem mais se não for através do filtro, se elas não se mostrarem com o filtro. O que eu estou fazendo é apenas buscando inspiração. A única coisa que eu estou colocando para mudar é o cabelo, porque para mim é uma coisa assim que eu quero mudar e que é possível mudar. Eu não estou fazendo alterações em rosto, porque eu penso assim, uma hora a gente vai morrer mesmo, então não acho tão importante assim. Eu acho importante a gente ter um cuidadinho assim pra gente se sentir bem e tal, mas eu não sou de vaidades extremas. Eu só queria saber como é que vai ficar o cabelo, porque no meu tempo, antigamente, não existia, né, esse tipo de possibilidade da gente ver isso através da tecnologia. Então, se eu quisesse saber como é que eu ia ficar de cabelo curto, eu teria realmente que cortar e, se desse ruim, esperar crescer. Então, hoje nós temos essa possibilidade pela tecnologia. Então, o objetivo é somente esse, ver como é que eu vou ficar, mas principalmente como é que eu vou sentir, porque vai ter situações em que eu posso até ficar melhor com certo cabelo, mas não me sentir bem com aquela cor de cabelo, ou com aquele corte de cabelo. Então a ideia é essa, é poder ter uma base para depois, futuramente, eu fazer as minhas escolhas. O primeiro aplicativo que eu testei me mostrou essa mulher aí, ó, belíssima, com um corte de cabelo que eu não gosto, que é o repicado. Tem um repicado aí antes das pontas, né, finais. Então tá com cabelo bastante volume. Eu gostei bastante dessa cor. Parece que manteve um pouco da cor que eu tô usando, né, que é a raiz mais escura e o cabelo, né, tá quase um alaranjado assim por cima.
que tá um pouquinho mais claro do que aquilo que eu tô usando, mas eu gostei bastante. Tem um alaranjado e alguns marrons, eu gosto muito. Eu achei que ficou muito bem em mim. Só que esse aplicativo, ele só me dava a opção de ver uma foto, de ser só um tipo de transformação, e as outras eram pagas, então eu deixei de utilizá-lo. Aliás, foram 2 que eu abri que depois vinha isso, de você ter que fazer assinatura para você poder ver as outras opções, e eu não queria. Então, mas eu gostei muito desse resultado, muito interessante, só que eu sou uma pessoa muito realista. Primeiro, eu teria que deixar meu cabelo crescer durante muito tempo até conseguir chegar nesse tamanho. E mesmo que chegue nesse tamanho, ele não vai conseguir ter esse volume todo, porque o meu cabelo é fino, meu cabelo é ralinho. Ele não fica com esse volume. Eu só conseguiria este volume aí se eu colocasse mega. Eu já coloquei mega durante uma fase da minha vida na juventude. Mas temos que ser realistas. Quando eu usei mega, eu tinha dinheiro para ficar fazendo manutenção de 4 vezes ao ano. Eu tinha outro tipo de vida, né? Hoje em dia eu capino quintal, eu faço muito serviço braçal, eu moro num lugar assim, interior, sabe? Tipo, hoje em dia não combina eu usar mega, eu não teria nem tempo para isso, eu mal tenho tempo para conseguir fazer minhas unhas. Então, é aquela coisa, ok, que bonitinho, gostei desse cabelo, mas eu sei que não é um cabelo possível para a minha realidade de hoje. Então, voltemos à realidade. Aí eu achei um outro aplicativo e agora eu vou mostrar as possibilidades que eu tenho para este momento, com esse cabelo do jeito que tá, do tamanho que tá, o que que eu posso fazer exatamente agora com esse cabelo, sem ter que ficar esperando crescer, nem coisa alguma. Claro que de cara eu quis saber como é que eu ficava de cabelo preto, né? Porque eu tava até escurecendo a raiz nos últimos tempos, pensando assim, vou escurecendo aos poucos, aí quem sabe um dia eu não apareço assim, pá, com cabelo preto, né? Só que assim, eu não gostei, eu não gostei. O meu amigo Munico falou, não, ficou muito bonito assim e tal. Sabe quando você não se reconhece? Eu com o cabelo preto, eu me vejo como uma dona de casa com 5 filhos. Mais ou menos isso, sabe? Tipo, não sei. Talvez se eu, por exemplo, se eu morasse na Alemanha, onde só tem um montão de loura, talvez eu fizesse questão de ter um cabelo preto. Mas não sei, eu não me sinto aqui, eu não me sinto bem de cabelo preto. Sério, eu queria sim me sentir bem com o cabelo preto, pelas questões de ancestralidade e tal, né? Gente, mas eu não senti não, sabe? Tipo, não sei se porque fica muito comum e o comum me remete ao careta, né? Aquela coisa muito conservadora e tal. Eu sou a pessoa da mudança, eu sou camaleoa. Então, assim, sei lá, não me senti eu. Mas pronto, tá aí. Pode ser que daqui a um tempo eu mude de ideia. Eu olho e falo assim, agora eu gostei. Talvez neste momento eu não esteja gostando. Então, depois eu tentei o ruivo, que eu já gostei. Só que esse ruivo, ele tá meio alaranjado, tá meio rosa, tá uns tons assim. Não existe uma tinta específica que eu falo assim, vou pegar, vou passar no cabelo e o cabelo vai ficar, ó, assim, dessa cor, exatamente dessa cor. Eu tô há tempos tentando ficar ruiva, mas eu não quero um ruivo vermelho, eu quero um ruivo assim, alaranjado ou meio roseado, né? Então, ainda não consegui ficar ruiva, mas eu gostei gostei, não é assim, falar assim, espetacular. Não, mas mais ou menos assim, me deixou com a cara um pouquinho pálida, né, meio, não exatamente anêmica, mas assim, meio pálida, mas assim, o cabelo meio que a cor da cara. Mas assim, prefiro este do que o cabelo preto. Mas assim, é possível eu conseguir fazer esse cabelo? Não sei, muito possivelmente não. Depois eu testei esse louro, que é um louro possível de se fazer. Eu discordo um pouco das pessoas. Tem gente que fala assim, a pessoa não fica velha, a pessoa fica loira. Que muita gente, né, quando começa a envelhecer, começa a usar o louro um pouco para disfarçar a idade. Eu acho que eu acaba se destacando muito mais, eu acho, com a minha idade com o louro, até do que com o preto. Eu acho que eu fico até parecendo muito mais velha com o louro do que com o preto. Essa é a minha opinião. Porém,
Eu não sou a pessoa que quer parecer mais jovem, eu já nasci velha, sabe? Então não tenho esse problema assim, eu quero parecer mais jovem. Não, eu não tenho, realmente não tenho isso. Então, por isso, eu posso usar o louro ou qualquer coisa que... Por exemplo, o preto, meu problema não é de parecer mais velha, é de parecer conservadora, de parecer careta. Não interessa se estou parecendo mais jovem ou mais velha. Então, o louro, eu olhando assim, eu tenho realmente a sensação de que ele destaca mais, que eu sou uma pessoa mais velha, né? Destaca mais os meus defeitos. Como é claro demais, então obriga a pessoa a ter que olhar muito para as outras partes. Mas é um louro confortável para mim. E por que um louro confortável? Porque é um louro que eu já usei várias vezes. Eu acho que também, às vezes, algumas coisas psicologicamente têm a ver com os momentos da vida da gente. Quando eu tinha o cabelo preto, eu me lembro de uma pessoa tímida, eu me lembro de uma pessoa acanhada, eu me lembro de uma pessoa, né, que vivia uma vida assim que, sem muita expressividade. E sei lá, quando eu fiquei loura, uma outra, eu tava num outro processo, outro processo de vida. Acho que não tem tanto a ver então com a beleza física, sabe? Tem aquilo que te remete àquela imagem. Eu, loura, vou me lembrar de várias viagens que eu fiz, de vários momentos maravilhosos que eu tive. Enquanto que eu, morena, com cabelo escuro, eu vou me lembrar de muita coisa ruim. Eu acho que aquela coisa de você olhar no espelho e o que vem de lembrança. E não é a questão da imagem, é aquilo que essa imagem te remete, faz lembrar. Então, eu, na época de cabelo escuro, eu tinha muito problema com imagem, eu me sentia muito mal, me sentia muito feia, eu era muito submissa também, né, aquela coisa de, né, eu não tinha minha independência ainda e tal, eu não era uma pessoa livre, era uma pessoa muito chorona quando eu tinha cabelo preto. Então, acho que mesmo sem eu ter tanta clareza disso, eu acho que vem tudo muito isso, vem e com qual imagem eu tenho mais lembranças boas, eu acho que tem muito a ver com isso. Agora, deixando de lado a questão da cor do cabelo, mantive a cor que eu tô agora e fui testar o que dava para fazer com o cabelo que eu tenho. Aí uma opção foi essa, com essa franja grandona, que não é uma franja que começa assim na primeira camada, assim, acima da sobrancelha, a primeira camada de cabelo, que é geralmente onde eu corto essa franja. Não, é uma franja cortada lá em cima, lá no alto, no centro, assim, da cabeça, lá de cima. Vem esse cabelo lá de cima até embaixo, aí fica esse franjão, assim, grandão. Eu gosto desse cabelo, assim, meio bagunçado, sabe? Que parece bem natural, parece uma pessoa, assim, que não se preocupa muito em fazer uma escova no cabelo. Eu gostei do look, sabe? Tipo assim, uma coisa assim, meio arqueóloga, né? Só que a questão é que eu não quero cortar mais a franja, porque já basta a franja que eu tenho. Então, cortar mais em cima para vir esse cabelo para baixo, eu não quero cortar mais a franja. Então, mas eu gostei, não é uma coisa que eu falo assim, tá horrível, não. É um look que seria bem aceitável para mim. Bom, é claro que aí a parte de teste eu quis ver. Eu gostei desse look, uma coisinha bem intelectual e tal. Eu já cortei o cabelo assim, exatamente assim, bem Joãozinho. E eu, na altura, não gostei tanto, mas me adaptei. Foi no ano 2000 que eu fiz um corte assim, só não tinha essa costeleta assim. E meu cabelo ele tava mais para um louro mais acinzentado na altura, mas como eu morava fora e quase não pegava sol, a minha pele também estava muito mais clara naquela altura. Então, e eu muito mais jovem também, né? Mas né, não é um look que eu ame. Eu acho que a pessoa tem que ter uma segurança muito grande para ela bancar um cabelo curtinho, mas eu gosto da irreverência. Bom, aí claro que eu quis saber como é que eu ficava com o cabelo realmente curto, realmente na máquina. E, gente, foi só pra saber mesmo, sabe? Tipo, que eu não fazia ideia. Não. Essa loucura eu ainda não cometi. Não acho que ficou tão horrível, mas também não foi bonito, né? Então, foi aquela coisa que, já que tinha essa possibilidade de ver como é que é o meu rosto sem os cabelos, então tá bom, é isso daí. E depois do curtinho eu fui direto para um cabelo longo e o aplicativo ele foi bem convincente, porque ele inclusive deixou o cabelo bem ressecado.
com as pontas bem feias, né? Então, assim, ele usou realmente, dessa vez sim, ele não deu melhorada em nada. Ele mostrou o meu cabelo de verdade, como é que eu ficaria com esse cabelo de verdade. Talvez fosse justamente para me jogar na cara que cabelo grande também. O cabelo curto é chato que você tem que ficar sempre cortando. E o cabelo grande também é chato porque você tem que estar sempre cuidando. É, para me lembrar disso. Então depois ele me mostrou um cabelo mais bem cuidado. Este branco eu não gostei muito, apesar de eu já usei esse louro branco. Mas na altura, como eu disse, eu não pegava muito sol, então a minha pele era mais clara, então ficava legal. O cabelo branco, agora que eu tô um pouquinho mais morena, morena não, pálida, né? Não fica bem, fica meio estranho, né? Mas eu gostava muito, eu adoro esse louro branco. Pena que não fica bem em mim hoje em dia. Já esse ruivo, que é meio rosado, e o louro que vem de seguida, eu amei, que é um louro meio dourado e tal, um dourado claro, mais claro. Eu amei. A única coisa que eu não amo, vou dizer pra vocês, é essas ondas feitas no cabelo, porque é uma coisa assim muito comum. Eu falei que eu não gosto do comum. Se tiver todo mundo usando, aí eu começo a me enjoar, sabe? Eu vejo sempre a pessoa, todo mundo com o mesmo penteado. É igual se todo mundo faz o nariz da Paris Hilton, fica afinando o nariz. Aí começa a ver só gente com o nariz daquele tamanho, fino, sabe, daquele jeito. Começa a me enjoar. Eu acho que é isso, sabe? Eu não gosto de ver coisas muito iguais. Parece que tá sendo, assim, uma produção industrial. Agora o aplicativo me ajudou a ver uma coisa. Primeiro, eu fico bem de cabelo ondulado. Porém, fico péssima de cabelo cacheado. E olha tantas vezes que eu tentei cachear esse cabelo. Se eu soubesse que eu ia ficar tão feia assim, eu não teria gastado tanto tempo tentando cachear o cabelo. E franja também, por mais que ela seja essa minha proteção, o aplicativo me mostrou que o meu textão me beneficia mais do que a franja. Agora mostrar para vocês esse que, enfim, foi o que eu mais amei. Eu só não gostei tanto, mesmo assim eu gostei, tá? Do preto, do louro branco e do grisalho. Mas mesmo nesses tons, com este corte, neste tamanho de cabelo, com este penteado, eu gostei. E aí, tirando esses três, que foram os que eu gostei menos, os outros eu amei todos eles, desde o rosa, o ruivo alaranjado, o louro. Todos eles eu gostei, só não gostei tanto daqueles três que eu falei. E aí eu vi que então o que é mais importante é o tamanho, ver o tamanho de cabelo, né, e o penteado que fica melhor em mim. Porque aí tendo isso, depois a cor é só a segunda coisa mais importante. Então, nesse momento, eu vou deixar meu cabelo crescer um pouco para conseguir fazer isso, porque eu gostei desse, eu achei esse mais realista, porque chegar nesse tamanho de cabelo é uma coisa mais realista, não precisa de tanto volume assim, precisa de ser um cabelo cuidado, né? Mas não é um cabelo impossível de se conseguir. Sei lá, eu acho que esse corte me deixou assim, poderosa. E eu acho que toda mulher quer se sentir assim, né, poderosa. E eu tô pensando muito na pessoa que eu quero ser no futuro. Então, como esse cabelo também só vai surgir no futuro, porque eu vou deixar ele crescer e tal. Então, é como se eu estivesse numa fase de preparação para este futuro, em que a gente pensa, né, também estabilidade profissional, um montão de coisas. E é isso, gente. Por enquanto, nós ficamos por aqui. E nos encontramos no próximo vlog. Beijinhos, tchau, tchau.